Lateral do Vasco na mira dos árabes. Boa notícia no departamento médico. Caso de um verdadeiro absurdo de racismo contra o zagueiro Léo, que inclusive foi parar na delegacia. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, nesta última hora, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal, o seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos às informações do Legítimo Clube do Povo. Galera, já quero começar aqui falando de um assunto muito sério que aconteceu hoje. Fica aqui desde já a nossa solidariedade ao zagueiro Léo. Uma coisa é você analisar o jogador, você trazer detalhes e críticas dentro das quatro linhas. Outra coisa é você atingir o lado físico, emocional, pessoal do jogador, que foi o caso, algo pessoal. E em pleno século XXI, 2025, no futebol brasileiro, sobretudo no futebol paranaense, casos de racismo em pleno Couto Pereira, mais precisamente, diretamente para o zagueiro Léo. Isso é um verdadeiro absurdo. Eu acho que perderam totalmente pessoas que inclusive gravou o vídeo, o rapaz foi lá, gravou o vídeo, atingindo totalmente o Léo, xingando ele de macaco, com atos racistas. Isso é um verdadeiro absurdo. Tem que haver uma punição rigorosa. Essas pessoas não podem ter, esse tipo de pessoa, não podemos nem caracterizar como torcedor, não pode ter acesso ao estádio, não pode, é um absurdo. E inclusive filmar com liberdade ali para filmar, para xingar, para agir com racismo é crime. Então fica aqui nosso repúdio a essa atitude. E a informação, segundo a repórter Monique Vilela, que cobre o dia a dia do Atlético Paranaense, é que o caso não vai ficar por aí não é terra sem lei. O Léo foi ao DEMAF, Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos, a Polícia Civil, prestar queixa contra o caso de racismo no Couto Pereira. Então tem que ser punido de uma forma rigorosa, proibido de ir ao estádio, preso, enfim, para servir de exemplo. Então fica aqui a nossa solidariedade ao zagueiro Léo, enfim, que passou pelo Vasco, teve as suas críticas em relação ao futebol, ao setor defensivo, mas isso já passou. E quem conhece o lado pessoal do Léo, fora jogador, conhece e sabe que ele é um grande ser humano, como família, pessoa. Tive a oportunidade de conhecer o Léo na pré-temporada no Uruguai, conversar com ele. É uma pessoa assim que tem um caráter exemplar, é uma pessoa que você vê Deus nele, cara. Assim, independente do lado profissional, independente do que aconteceu durante a sua jornada no Vasco, em relação a críticas ao lado do futebol, a situação que aconteceu com o Léo é inadmissível, tá? Inadmissível. Então fica aqui até em forma de desabafo. Galera, passada essa questão aqui do Léo, esse verdadeiro absurdo, que a gente está aqui para falar de futebol, para falar do que acontece nas quatro linhas, mas a gente tem que dar atenção a esses fatores para servir de exemplo. Um detalhe, vamos falar de boa notícia. A assessoria de imprensa do Vasco trouxe alguns detalhes do departamento médico, doutor Gustavo Caldeiras do Vasco, mais uma vez em relação ao Adson e o Estrela, que foram submetidos aos procedimentos cirúrgicos, um na quinta-feira, o outro na sexta-feira, respectivamente, mantendo o cronograma de ambos, determinado pelo DESP.
Adson já retornou para o tratamento, inclusive tem registro dele no CT Moacir Barbosa. E assim, cara, o Adson vai ser um grande reforço, embora o Vasco esteja nesse momento no mercado para poder buscar um jogador para ter ali uma briga, né, na posição diretamente como ponta. O Estrela também já retorna neste domingo para realizar todo o tratamento. O caso do Adson, pelo entendimento, né, pelo que pouco a gente conversou ali com o doutor do departamento médico do Vasco, o Adson ele tem uma previsão de retorno durante 1 mês e meio. O Estrela também, mas o Estrela ainda não vai voltar com aquele futebol 100%, né? É uma situação muito difícil para um jogador tão promissor, mas a gente espera que haja uma recuperação 100% e a gente possa trazer boas notícias. A boa notícia é que correu tudo bem com a cirurgia dos dois, já vão retornar ali para o tratamento, daqui a pouco tá 100%. Beleza, galera? Passada aqui essa informação, vamos falar agora sobre lateral na mira dos árabes. Exatamente, o Leandrinho, que está a serviço da Seleção Brasileira Sub-20. Uma informação muito importante que veio dos amigos Vene Casagrande e também o Lucas Pedrosa na tarde de hoje, que o Vasco quer negociar, há uma negociação em andamento de Leandrinho ao Al-Shabaab, sem obrigação de compra, até mesmo para valorizar o jogador durante esse período que ele vai estar fora. E outro detalhe, é uma estratégia muito interessante até da diretoria, que faz parte dessa negociação, com o perdão da dívida por Paulinho. Lembra que o Vasco tinha ali um risco de sofrer um transfer ban, foi acionado na FIFA pelo jogador, que foi contratado pela 777, e não realizaram ali o pagamento, uma irresponsabilidade, né? Tanto em relação ao Paulinho, ao Puma Rodrigues, junto ali ao Nacional, o Hugo Moura, enfim. E nesse momento, o perdão da dívida por Paulinho e o pagamento pelo empréstimo. Leandrinho tem a saída encaminhada para o Al-Shabaab e o negócio só será concretizado se for, aliás, sem obrigação ou opção de compra. O Vasco já deu o ok para Leandrinho se transferir ao Al-Shabaab da Arábia Saudita. Porém, o clube só aceitou o negócio nesse seguinte molde: um pagamento de $500 mil pelo empréstimo do lateral até o final do ano, até o final da temporada árabe, e o perdão da dívida de $1 milhão pelo meia Paulinho. O Vasco não aceitou a obrigação de compra de $3,5 milhões, até visando uma maior valorização. Ou seja, não vai ali fazer o jogador como moeda de troca por uma negociação de centavos, né? Visando, óbvio, galera, os números do futebol. Estão buscando uma valorização e uma opção melhor em contrato. Então, sendo assim, o Vasco consegue concretizar a compra do Paulinho. Caso o negócio já seja assinado, a diretoria do Vasco, na figura do Pedrinho, priorizou a valorização de Leandrinho e também a compra do volante Paulinho. Então, acho que é um bom negócio, um negócio interessante para aí a questão de toda mudança, né? Tanto a saída do Leandrinho, a permanência do Paulinho, a valorização do lateral esquerdo do Vasco, e com a saída do Leandrinho, com certeza as últimas informações sobre alguns clubes, né, Turquia, da Europa, com interesse no Lucas Piton, essas negociações e esse interesse acaba caindo, porque o Vasco vai manter o Piton ali na lateral como titular e o reserva, o Vitor Luiz. Galera, vamos dar uma passada aqui na tabela do Campeonato Carioca. Amanhã tem jogo do Vasco, com transmissão aqui na tela do canal BTB Esportes. O vídeo, bem cedo, a gente vai trazer muitas informações e detalhes sobre o pré-jogo. Temos informações também sobre o mercado da bola, como o Vasco nesse momento está se movimentando no mercado. Então amanhã, bem cedo, a gente vai estar trazendo já outras notícias. Essas são as informações de última hora aqui no canal BTB Esportes. Então amanhã, bem cedo, eu vou estar ali me preparando para, antes de ir para a igreja, ali, de buscar a Deus, né? A gente vai estar trazendo esse vídeo de todas as informações para você, torcedor cruzmaltino, e à noite a gente encontra-se ali
em São Januário, no Caldeirão. Bom, a tabela do Campeonato Carioca tá assim, ó, Maricá em primeiro lugar com 10 pontos, Volta Redonda com 9 pontos, Flamengo com a vitória de hoje por 2-0 lá no Mané Garrincha, em Brasília, por 2-0, foi a 7 pontos, está em terceiro lugar, Nova Iguaçu em quarto com 7, a Portuguesa da Ilha, que é o adversário do Vasco amanhã, 6 pontos, e o Vasco com 6 em sexto. O Vasco ganhando amanhã, ele passa o Flamengo, encosta ali no Maricá e pode até passar o Volta Redonda em saldo de gols. Então, assim, o jogo de amanhã é muito importante. A gente vai estar ali ligado em São Januário, beleza? BTB Esportes em todos os lugares. Até o próximo vídeo, amanhã de pré-jogo.